minhas aflições, posso ouvir sua voz, dizendo: meu filho, te amo. Angústia e tristeza já não tem lugar em mim pra ficar. Toda tribulação se vai quando ele vem. A maldição agora é bênção. As lágrimas que caem agora são felizes, com risos de prazer, pois Cristo tem me dado a paz que preciso. Água viva pra beber e ver que o seu amor por mim foi, é e será suficiente para ser feliz. Tira a tristeza e dor, o peso do coração, e põe com seu amor um jugo leve, e me faz compreender que pra ele sempre fui especial, pois Cristo tem me dado a paz que preciso. Água viva pra beber e ver que o seu amor por mim foi, é e será suficiente para ser feliz, suficiente para ser feliz, suficiente para ser feliz. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto de louvor e de adoração a Deus. Vamos ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Salmos, capítulo de número 46, do primeiro versículo ao verso de número 5. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Que nessa manhã você sinta o cuidado e a ajuda de Deus. Deus está entre nós. Ele é o Emanuel. Vamos orar? Pai, graças te damos pela vida de cada irmão, de cada irmã, cada família reunida em suas casas, ó Deus. Nessa hora, Deus, nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Ó Deus, precisamos tanto do Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações. Ó Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, as canções que vamos cantar. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, os nossos erros
Queremos estar, ó Deus, com o nosso coração aberto para o Teu agir em nós, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, plena alegria nele eu senti, dos céus descendo tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando, a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais
venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal, virou uma estátua de sal. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Abençoe todo mundo da igreja e abençoe as crianças. Dê saúde para todo mundo e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Informamos aos irmãos que, excepcionalmente, nesta segunda e terça-feira, não haverá expediente na igreja, devido ao feriado de 7 e 8 de setembro. Lembrando aos irmãos que, nesta terça-feira, o culto Encontro com a Vida acontecerá normalmente no nosso canal do YouTube. O momento pelo qual estamos passando tem gerado várias necessidades. Algumas delas atingem diretamente os idosos. Pensando nisso, criamos o projeto de ação solidária para abençoar idosos carentes, uma parceria do Grupo G-Conte e a Diaconia da Primeira IPIC. O objetivo desta ação é abençoar os idosos carentes com consultas e exames médicos, remédios e outras necessidades. Aqueles irmãos e irmãs que sentirem o desejo de colaborar podem depositar qualquer quantia na conta da Primeira IPIC e especificar a doação para a ação solidária de idosos. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Bom dia, irmãos, graça e paz. É muito bom poder estar aqui com vocês nesse domingo de manhã, podendo cultuar e adorar o nosso Deus. Não adorar o Senhor apenas com as nossas palavras, mas principalmente com as nossas ações e com os nossos dízimos e ofertas. E para relembrarmos a importância de ofertarmos ao Senhor, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. A palavra diz assim:
Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Dízimo e oferta não é questão sobre o quanto você dá, mas como você dá. Nós devemos dar os nossos dízimos e ofertas por amor ao nosso Deus e à sua igreja, para que possamos cada vez mais formar discípulos em toda a terra. Que apesar desse momento difícil, você consiga se permanecer fiel ao Senhor, para que possamos desfrutar da vontade dEle. As informações para você contribuir com seus dízimos e suas ofertas estão aparecendo na tela. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos ao Senhor a partir dos nossos dízimos e das ofertas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão, de cada família da nossa comunidade e que a gente possa cada vez mais se tornar o corpo de Cristo que faz discípulos em toda a terra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouves hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos celebrar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas, e nós alçamos nossa voz com um brado de louvor que explode em nossos corações. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. levantar as mãos para adorar ao nosso Todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti. Todo ser na terra e no céu, louve a Ti, louve a Ti.
Deus que se importa comigo, a um Deus que se importa com você, que você possa confiar nesse Deus de amor, de bondade e de justiça. Há um Deus que se importa comigo, há um Deus que cuida dos seus, é um Deus de amor, de bondade e justiça, é um Deus sempre pronto a perdoar. Há um Deus que se importa comigo, há um Deus que cuida dos seus, é um Deus de amor, de bondade e justiça, é um Deus sempre pronto a perdoar. Oh Deus, estou em tuas mãos e eu entrego tudo que sou. Oh Deus, estou em tuas mãos e eu entrego tudo que sou. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor.
Nessa hora nós vamos participar da ceia do Senhor. Todos são convidados, todos aqueles que professam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui está falando que nós somos um no Senhor. Embora não possamos ainda estarmos juntos, mas estamos unidos espiritualmente pelo vínculo do Calvário. Então, nessa hora, vamos fazer uma oração, colocar o nosso coração diante do Senhor. Pai, graças te damos por essa manhã em que teu povo, ó Deus, pode se reunir e nas casas, ó Deus, partir o pão e relembrarmos, ó Deus, do teu sacrifício naquela cruz por nós. Graças te damos pelo teu infinito amor, porque em ti nós somos declarados perdoados e já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tu és nossa vida, Senhor. Tu és a nossa esperança. Em ti nós estamos arraigados, ligados, ó Pai. Fortalece as nossas vidas agora através dessa ceia que nós vamos tomar, que ela seja, ó Deus, o alimento espiritual que nós precisamos, ó Pai, também através da tua palavra, Senhor. Fortalece a vida de cada irmão, de cada irmã nessa manhã. Fica com as famílias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a mesa da comunhão e tem parte nela todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E nós queremos convidar você que está em plena comunhão com Deus, com a igreja. As crianças fazem parte desse momento, os pais ministram as crianças e que nessa manhã nós possamos ceiar e que essa ceia seja o fortalecimento da nossa fé. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, partiu o pão e disse: Esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos. Por semelhante modo, Jesus tomou o cálice em suas mãos e disse: Esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Então, nessa hora, você que é o líder espiritual da sua família, você pode ministrar os elementos da ceia à sua família. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada, Deus, por cada família reunida ao redor da mesa. Muito obrigada, Senhor, porque em Ti nós somos redimidos, lavados e purificados. Ó Deus, que o amor do Senhor esteja sempre entre nós, esteja sempre nas nossas famílias, esteja com a nossa igreja, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Que os teus olhos de amor estejam sobre cada vida, cada homem, cada mulher, cada criança, Pai. Protege-nos debaixo da tua boa mão. Fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos e irmãs, saudamos a todos com as palavras de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. O texto no qual se baseia a nossa mensagem nesta manhã está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 8 a 16. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, ele também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Isaque. Que Deus ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração, para que possamos entender, assimilar as Escrituras, para que elas nos edifiquem. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 11, ele fez advertências contra os falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Ele fez uma pergunta: estas pessoas que fascinam vocês e que tentam afastar vocês do evangelho que vocês receberam, estas pessoas são ministros de Cristo? Se elas são ministros, eu muito mais. Eu sou mais nas perseguições, nos perigos que enfrentei, quando passei fome, sede, quando não tive abrigo certo, quando fui fustigado com varas, quando sofri 40 açoites menos um. Paulo apresenta, então, este currículo como credenciais do seu apostolado, do seu ministério. Mas escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 a 37, ele fala que as tribulações, as perseguições, os perigos, a espada não nos afastam de Cristo. Pelo contrário, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por intermédio de Jesus, o nosso Senhor. Estas palavras de Paulo nos constrangem, porque nenhum de nós chegou a sofrer o que ele sofreu por causa do Evangelho. Pelo fato de ser apóstolo, de ser ministro de Cristo. Mas estas palavras também nos estimulam a permanecermos firmes em qualquer circunstância, porque em Cristo somos mais do que vencedores, e em Cristo nós vencemos as situações mais adversas. O texto que lemos hoje resume a história da vida de José. José foi um vencedor. Passou também por tribulações, por lutas, por dificuldades.
Mas havia um segredo na vida de José, como havia um segredo na vida de Paulo. E qual era este segredo? O segredo na vida de um vencedor, e que deve e pode ser também o segredo das nossas vidas, porque todos nós, crentes em Cristo, somos mais do que vencedores em todas as situações. Atos 7, 9 a 10 revela este segredo. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus era com ele. Além desta passagem, no livro de Atos, quando Estevão, fazendo a sua defesa perante o Sinédrio em Jerusalém, fez um resumo da vida de José, além desta passagem, no livro de Gênesis, capítulo 39, nós temos 3 vezes a afirmação: e Deus era com ele. Em Cristo somos mais do que vencedores. E o segredo de Paulo, de José, e o segredo de todo crente em Cristo é este: Deus estava com ele. Deus está com ele. Deus era com ele. Todos nós ou estamos em Adão, o velho homem, ou estamos em Cristo. Em Adão, a morte, morte eterna. Em Cristo, a vida. Foi o que Paulo escreveu aos Coríntios. Porque assim como em Adão todos morrem, todos serão vivificados em Cristo. E Paulo escreveu ainda: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Além de estarmos em Cristo, essa é a nossa posição como crentes, lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia nos assegura que Cristo está em nós. Foi a afirmação de Paulo aos Colossenses: Cristo em vocês, esperança da glória. E Jesus, conversando com os seus discípulos, no capítulo 14 de João, ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quando amamos a Jesus, quando estamos em Cristo, Cristo está em nós, somos amados do Pai. E o Pai e o Filho, Jesus, fazem morada em nós por intermédio do Espírito Santo. Nós em Cristo, Cristo em nós, Deus conosco. O nome de Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, temos também o segredo da vitória, de uma vida vitoriosa. José foi vitorioso, porque Deus estava com ele. Deus era com ele. E Deus era com José, em primeiro lugar, na sua vida familiar, quando ele viveu conflitos na vida familiar. No livro de Gênesis, capítulo 37, nós temos informações preciosas sobre as experiências de José na sua casa. José era o favorito de seu pai. E isto, quando acontece, sempre traz problemas. Ele era favorito porque ele era um 10º filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos. Era o filho da velhice. E também porque José era filho de Raquel, a paixão de Jacó. Talvez houvesse motivos para que José fosse o favorito. É provável que, além de ser o filho da velhice, o filho de Raquel, Jacó tivesse mais afinidade
José tivesse mais afinidade com o pai do que os seus irmãos, é provável que José gostasse de ouvir as histórias de Jacó, as experiências que o avô de Jacó, Abraão, teve com Deus, as experiências de Isaque, pai de Jacó, as experiências do próprio Jacó. E nós podemos deduzir isto porque quem sonha os sonhos de Deus tem intimidade com Deus. E é provável que Jacó estivesse mais interessado nas coisas de Deus do que os seus irmãos. Mas além daquele favoritismo, Jacó fez para o seu filho uma túnica talar de mangas compridas, colorida. Isso despertou mais a inveja dos seus irmãos, que passaram a odiar José. Mas além disso, José contou sonhos. Ele sonhou e disse para os irmãos que eles estavam no campo, fazendo colheitas, a ceifa, e o feixe dele, José, se levantava sozinho, e 11 feixes dos seus irmãos se inclinavam diante do feixe de José. Quando os irmãos ouviram esse sonho, eles reagiram. Você pensa que vai dominar sobre nós, vai ser rei sobre nós? Mas José teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante dele. O próprio pai de José o repreendeu, dizendo: que sonho é este, meu filho? Será que eu, a tua mãe e os teus irmãos teremos que nos inclinar em terra diante de você? Em tudo isso, os irmãos de José odiavam José cada vez mais. Mas há algo aqui que nos chama a atenção. Enquanto os irmãos de José tinham-lhe ciúmes, o pai de José, Jacó, guardava estas coisas no coração, ponderava sobre estas coisas. Seria possível que houvesse um conteúdo profético nos sonhos de José? E hoje nós conhecemos toda a história e sabemos que havia sim uma revelação de Deus. Então Jacó ponderava. Nós vamos encontrar esta mesma atitude em Maria, a mãe de Jesus. Ela ouviu muitas coisas a respeito de Cristo, ouviu e viu do próprio Cristo coisas que ela não entendia bem, mas ela guardava estas coisas no coração e no tempo próprio ela entendeu tudo. Porque o profeta, ele fala fora do quadrado. O profeta vê as dobras do futuro. O profeta vai além do senso comum. Por isso Jacó ponderava a possibilidade de uma revelação de Deus. Mas os irmãos, por causa dos sonhos de José, odiavam-no cada vez mais. Sentiam-se inseguros. E há um provérbio que diz que quem confia no Senhor está seguro, mas quem teme o homem arma-lhe ciladas. Estamos seguros quando confiamos no Senhor. Mas quando tememos as pessoas, quando estamos receosos de que as pessoas nos prejudiquem, armamos ciladas. E foi o que fizeram os irmãos de José. Quando Jacó o enviou para ir ao encontro dos irmãos e ver como estavam, não era uma tarefa fácil. José nem sempre tinha boas notícias dos irmãos para transmitir ao pai. Quando os irmãos de José o viram à distância, conspiraram contra ele, tramando a sua morte. Lá vem o tal sonhador, vamos matá-lo e vamos ver em que se darão os seus sonhos. Quando José chegou, despiram-no da túnica talar de mangas compridas e coloridas, símbolo do favoritismo do pai. Mas ao invés de matá-lo, lançaram-no numa cova.
E ao redor da cova comiam, bebiam, alegravam-se, indiferentes aos gritos de socorro, de misericórdia, de compaixão do irmão que, aflito, estava naquela cova. Não tinha água, mas ele previa a morte iminente. Os irmãos de José avistaram uma caravana de mercadores e conversaram entre eles: por que matar o nosso irmão? Vamos vendê-lo, vamos ganhar um dinheiro com ele. José, para os seus irmãos, era um candidato à morte. José, para os seus irmãos, era uma mercadoria, era um objeto de consumo. Por isso ele foi trocado por 20 moedas. Mas para Deus era diferente. Enquanto os irmãos faziam cara feia para José, Deus sorria para José. Deus estava com ele naquelas situações difíceis. Enquanto os irmãos tramavam a morte de José, Deus protegia e preservava a vida de José. Enquanto os irmãos viam José apenas como uma mercadoria, como objeto de consumo, Deus via José como filho amado. E é assim conosco, estando em Cristo e Cristo em nós, somos filhos amados do Pai. A nossa vida é preciosa para Deus. E Ele nos livra de todas as nossas angústias e tribulações na nossa vida familiar. A família de Jacó era uma família crente. Jacó era crente, os irmãos de José eram. Mas, mesmo nas famílias cristãs, há problemas e há dificuldades. E como podemos superar os conflitos nas relações familiares? Estando com Deus e Deus estando conosco. Foi o que aconteceu com José e o que acontece conosco hoje. Eu fui criado numa família cristã, instruído na palavra de Deus desde a minha infância. Mas uma experiência mais decisiva foi aos 15 anos de idade. Aos 16 fiz a minha pública profissão de fé. E nesta fase eu tive um desentendimento com uma pessoa da família. Até hoje eu sei que eu sofri injustiça, de que as coisas que aconteceram comigo naquele relacionamento foram injustas para mim. E na época eu sofri muito. E comecei a maquinar e a refletir sobre aquilo. E com o desejo intenso de tomar algumas atitudes para resolver do meu jeito aquela situação. Mas era crente. Estava em Cristo. Cristo estava em mim por intermédio do Espírito Santo. E Ele nos assiste nas horas certas. E enquanto pensava tudo aquilo, veio à minha mente as palavras de Cristo. Ele diz: orem pelos que vos perseguem e vos caluniam. Bendiga os que maldizem vocês. E aquilo me levou à oração. Enquanto orava pela pessoa da minha família, Deus encheu o meu coração de amor. E a situação foi completamente mudada. Deus, estando conosco, nos livra das aflições, das lutas, das angústias, nos problemas que enfrentamos em nossa família. Meus irmãos, mas além de Deus estar com José nas dificuldades que ele enfrentou na sua família, Deus estava com ele também, era com ele numa terra estranha. Como já vimos, ele foi vendido como escravo e levado para o Egito. No Egito, ele foi vendido a Potifar, oficial de Faraó, rei do Egito. Então José estava longe agora da sua terra, longe da sua família. José era agora um escravo. Essa condição de escravo não é uma condição desejável, não é alguma coisa que a gente almeja,
mas era o que José estava vivendo. E ele foi o melhor escravo que podia ter sido. Ele conhecia Deus, amava a Deus, e o amor de Deus no coração dele fez com que ele servisse o seu Senhor e realizasse o seu trabalho como se ele estivesse fazendo tudo a Deus. E por isso Deus fez com que ele prosperasse. Como escravo, ele tornou-se também um protagonista. Ele não foi influenciado e dominado pelo ambiente negativo, adverso, pelo contrário. Ele criou o ambiente, porque Deus era com ele. Gênesis capítulo 39, reafirmo, tem 3 vezes a expressão Deus era com ele. E o trabalho de José fez com que o seu senhor também prosperasse. E o próprio Potifar reconheceu que Deus o estava abençoando por amor a José, porque Deus era com José. E José tornou-se o mordomo, o administrador de todos os bens do seu senhor. Progrediu, prosperou como escravo. Mas José teria que passar por mais provações. Quando ele foi vendido como escravo, ele tinha 17 anos de idade. Agora já tinha mais de 20 anos. E o texto bíblico nos informa que ele era formoso, ele era bonito, e tornou-se objeto de desejo da esposa do seu senhor. E ela começou a assediá-lo sexualmente. José resistia. José era fiel ao seu Deus, fiel a si mesmo, aos seus princípios, fiel ao seu Senhor. E por isso ele não se deixou vencer pelas investidas daquela mulher que o desejava. Mas houve um momento em que ela forçou. Ele fugiu, mas as suas roupas ficaram com ela. E ela o guardou e o denunciou ao seu marido. Denunciou José por tentativa de estupro. Mentira. Mas foi o motivo para que José fosse para a cadeia. Agora, a situação era pior do que escravo. José tornou-se um presidiário no Egito. Ele teria razões agora para revoltar-se contra Deus, revoltar-se contra os seus pais, seus irmãos, contra o mundo, duvidando do amor de Deus, da providência de Deus. No entanto, Gênesis 39 reafirma, Deus era com ele. E por isso ele prosperou como presidiário, a ponto de tornar-se o administrador do presídio. Deus era com ele. Meus irmãos, as provações são meios que Deus usa para formar o nosso caráter e para nos preparar para que os planos e os propósitos maiores de Deus para nós se cumpram, se realizem. Paulo escreveu na carta aos Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um provérbio que diz que o crisol é para a prata e o fogo para o ouro. Se alguém está oferecendo um metal afirmando que é prata, se for usado o crisol, derramando o crisol sobre este metal, vai revelar se é prata ou não. O fogo é para o ouro. Se temos dúvida de que o metal é ouro mesmo, o metal pode ser provado no fogo, 100 graus, 500, pode chegar a 1000 graus centígrados. O fogo não destrói o ouro, faz com que o ouro brilhe mais.
mas o fogo destrói as escórias, as impurezas que estão no ouro. Assim Deus nos forma na escola da vida, permite as provações, e as provações revelam quem somos. Se estamos em Cristo, se Cristo está em nós, e as provações transformam-se em motivo de bênçãos para nós, e bênçãos para as pessoas que serão alcançadas e ministradas por nós. Há pessoas que se convertem quando observam como o crente, como servo de Deus, passa por lutas, provações, perseguições, incompreensões, vítimas de inveja, e como ele vence todas essas adversidades. Eu tinha uma família vizinha cristã, e conversando com o chefe daquela família, ele me contou como se converteu. Na cidade dele, uma cidade de Minas, um grupo de irmãos estava pregando o evangelho em praça pública. E o texto da pregação era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas palavras e a exposição das palavras tocaram profundamente o coração daquele homem. Ele pertencia a uma igreja cristã, uma denominação cristã. Ele procurou seu líder e disse: eu ouvi palavras muito bonitas na praça, e eles disseram que estas palavras estão na Bíblia, e a Bíblia é regra de fé e prática daqueles que creem em Cristo. Então eu quero uma Bíblia, e quero ver se estas palavras estão na Bíblia. O seu líder disse: não é aconselhável, filho. A Bíblia é um livro de difícil interpretação, e ao invés de fazer bem, pode fazer mal para você. Ele diz: mas estas palavras que eu ouvi estão na Bíblia? Ele diz: sim, estão. Então, são palavras simples, eu entendi bem. Se o senhor não conseguir uma Bíblia, eu vou com aquelas pessoas que falaram lá na praça. Bem, ele conseguiu a Bíblia. E lendo a Bíblia se converteu. Convertendo-se, ele sofreu lutas, perseguições, oposição de toda a família. Afastaram-se dele, mas o maior problema foi com a esposa. Quando ele ia ao templo para prestar culto a Deus, quando ele voltava, a esposa trancava a porta por dentro e não abria. Ele pedia, batia, implorava, ia dormir numa tulha, lugar onde eram guardados cereais. Mas no dia seguinte ele era o mesmo com a sua esposa. Quanto mais ela batia nele com palavras, com atitudes, com gestos, mais ele amava. Porque agora, tendo crido em Cristo, estando em Cristo e Cristo nele, ao crer em Cristo, Deus derramou amor no coração dele, por intermédio do Espírito Santo que lhe foi dado, e ele amava a sua esposa em Cristo e cada vez amava mais. Os seus vizinhos, observando o que acontecia, diziam: esta religião que ele está seguindo agora, ou é de Deus ou é do diabo, porque este homem não aguentaria esses desaforos. Nós o conhecemos, ele nunca levou desaforo para casa. E com o tempo, não só os seus vizinhos, mas principalmente a sua esposa, entenderam que ele estava vivendo uma experiência com Deus. Ela se converteu, e quando ele me contava a experiência, ela estava próximo. Ele diz: hoje ela é mais crente do que eu. Muitos dos seus vizinhos também compreenderam que era de Deus e se converteram. Ele ganhou muitas vidas para Cristo com o seu testemunho, porque ao observarem a vida, como ele era vitorioso nas provações, nas lutas, nas dificuldades, nas invejas, mais crescia nele o amor a Deus e o amor às pessoas. Há uma afirmação que diz assim: floresça onde você está plantado. Eu diria, floresça
e frutifique onde você está plantado, independente das circunstâncias, independente das lutas, das dificuldades. Em todas estas coisas, em todas estas provações, nas lutas, nas adversidades, nos perigos, quando enfrentamos a ameaça de morte, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, floresça e frutifique onde você está plantado. Se for como José, numa condição de escravos, presidiário não porque cometeu crime, mas por causa da sua fidelidade, fidelidade à sua consciência, fidelidade a Deus, fidelidade às pessoas. Se for para a cadeia por esse motivo, tenha certeza, Deus estará com você. E você será vitorioso, como foi vitorioso José, como foi vitorioso o apóstolo Paulo. Mas agora José está na cadeia. E ele interpretou sonhos dos seus companheiros de prisão. Além dos sonhos que ele teve quando era ainda adolescente na casa dos pais, agora ele torna-se na cadeia intérprete de sonhos. Os que sonham representam algo extraordinário para o reino de Deus, mas também os intérpretes de sonhos. Jacó ponderou no coração a respeito dos sonhos de José, porque havia a possibilidade de um conteúdo profético nos sonhos de José. E hoje que conhecemos a história toda, sabemos que havia profecia sim. E Paulo disse, fez esta exortação: não desprezem profecias, examinem tudo e retenham o que é bom, estejam atentos aos sinais de Deus, porque tanto podemos sonhar sonhos de Deus, como podemos também interpretar sonhos, ajudar pessoas a discernir os propósitos de Deus para as suas vidas. E as coisas aconteceram de acordo com a interpretação que José fez para os sonhos dos seus companheiros de cadeia. O padeiro foi condenado e enforcado, mas o copeiro foi restaurado na sua função e no seu cargo. E José fez para ele um pedido: quando isso acontecer, quando você for restaurado à condição e à função de copeiro do rei Faraó, lembre-se de mim, porque eu estou injustamente aqui. Acontece que a restauração do copeiro aconteceu numa festa no palácio. E o copeiro empolgou-se com a nova situação favorável que ele vivia. Empolgou-se com seus afazeres e esqueceu-se de José. José teria agora motivos para revoltar-se. Além da inveja dos irmãos, além do trabalho escravo, além da calúnia que o levou à cadeia, agora a ingratidão de amigos, companheiros de prisão. No entanto, Deus estava com ele. É a afirmação repetida em Gênesis capítulo 39. Deus era com ele. E a presença de Deus é a maior bênção que podemos desfrutar em nossas vidas. No Salmo 16:11 está escrito que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Na sua destra, na sua mão direita, delícias perpetuamente. José então tinha a maior bênção, que era a presença de Deus. Por isso ele não era influenciado pelo ambiente, ele transformava o ambiente. Ele revelou a presença de Deus, a ação de Deus e o poder de Deus quando ele era escravo. Ele revelou a presença de Deus quando ele estava na cadeia. Passaram-se 2 anos e aí o rei Faraó sonhou. E o copeiro lembrou-se de José, contou a história. E José saiu do cárcere, saiu da cadeia diretamente para o palácio,
para interpretar agora os sonhos do rei Faraó. Além de sonhador, de intérprete de sonhos, José vai tornar-se também conselheiro do rei. 7 anos de fartura era o que significavam os sonhos de Faraó. Depois 7 anos de miséria. E José deu um conselho: coloque um homem sábio como governador do Egito, para que nos 7 anos de fartura faça provisão para os 7 anos de escassez, de miséria. E Faraó, conversando com seus conselheiros, observou: acharíamos alguém mais sábio do que este jovem, em quem há o espírito dos deuses. Faraó era pagão, a linguagem era inapropriada. No entanto, ele percebeu que José era diferenciado. E era diferenciado porque Deus estava com ele, Deus era com ele. E por isso ele foi nomeado governador do Egito. A pessoa mais importante no Egito, que era uma civilização desenvolvida na época, a pessoa mais importante no Egito depois de Faraó. Chegaram os anos de fome, miséria no Egito, miséria nas nações circunvizinhas. Aí José abriu os celeiros do Egito para suprir as necessidades das pessoas. A fome alcançou Canaã, onde moravam Jacó e os irmãos de José. Não tinham mantimentos. Jacó soube que no Egito havia trigo, enviou os irmãos de José para comprar trigo no Egito. Eles não reconheceram José, mas o sonho se cumpriu. Eles prostraram-se diante de José, o homem mais poderoso do Egito. Na segunda visita que eles fizeram, José se deu a conhecer a eles. Mas ao invés da vingança, José os acolheu como irmãos. José os tratou como irmãos. E José tomou providência para que o seu pai, os seus irmãos e toda a família fossem para o Egito. E no Egito, José sustentou seu pai, seus irmãos, durante aqueles anos de escassez, de miséria. Meus irmãos, no palácio, José continuou servindo ao Senhor. Continuou como servo, servindo humildemente ao Senhor. Servindo no palácio como ele serviu quando escravo. Servindo no palácio como ele serviu quando presidiário. A posição agora de autoridade e de poder não alteraram as atitudes de José. Ele entendeu que ele estava numa posição alta, não porque ele conseguiu isso com astúcia, com expedientes escusos, mas porque Deus estava com ele. Foi Deus que o livrou de todas as aflições e fez com que ele encontrasse graça diante de Faraó e tornou-se o governador de toda a terra e o chefe da casa real. O poder que Deus conferiu a José, a autoridade, não foi bem Faraó, foi Deus. Era para que José continuasse servindo. Quando Deus está conosco, quando a presença dele enche o nosso coração, nós passamos a viver no mesmo espírito de Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Quando os discípulos demonstraram interesse por posições de mando, de domínio, Jesus disse: os reis pagãos é que fazem isso, mas entre vocês não será assim. O maior será aquele que serve, porque o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando as pessoas usam a posição de poder e de autoridade que têm para se servir do poder e levar vantagem, não estão servindo a Deus, estão servindo ao diabo. Mas Deus era com José.
Por isso José tornou-se uma bênção para a sua família, preservando a todos com vida, inclusive os seus irmãos que tinham causado tantos problemas para ele. Mas foi também uma bênção para o Egito, uma bênção para o mundo, uma bênção para nós. Porque através do trabalho de José, Deus preservou com vida os descendentes de Abraão. E Deus havia prometido a Abraão: você será uma bênção, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Paulo, escrevendo aos Gálatas, afirma que estas promessas alcançaram o seu ponto culminante em Cristo, o descendente de Abraão. Em Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. José talvez não tivesse consciência do alcance do seu ministério e do serviço que com toda a humildade ele prestou como escravo, como presidiário e agora como governador, primeiro-ministro do Egito. Também nós hoje somos vitoriosos quando servimos e nos tornamos testemunhas de Jesus, o Filho do homem que não veio para ser servido, mas veio para servir. Como discípulos de Jesus, somos grandes quando servimos com humildade em qualquer situação na qual Deus nos coloque. Ele disse: vós sois o sal da terra, se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, num lugar alto. Nem se acende uma lanterna para colocá-la debaixo dos móveis, mas num lugar alto, para que alumie a todos que se encontram na casa. Deus às vezes eleva filhos seus a posições altas no mundo dos negócios, nas profissões liberais, nas atividades públicas, na política sim. Um político só se corrompe se Deus não estiver com ele. Ele pode até afirmar que é cristão, que é evangélico, mas se não for discípulo de Cristo, ele vai usar o poder e a posição para se servir e servir às pessoas que lhe bajulam. Mas quando Deus é conosco, nós usamos os lugares altos que Deus nos dá em todas as áreas da vida para servir ao Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder, dinamis, poder do Espírito Santo. Mas Jesus tinha dado esta ordem: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, indo, fazei discípulos de todas as nações. Quando estamos sob a autoridade de Cristo, e notem bem, ele diz: fazei discípulos de todas as nações, depois que ele afirmou: toda a autoridade me foi dada. Quando estamos sob a autoridade de Cristo, recebemos o poder do Espírito Santo para servir a partir de onde estamos e na situação em que estamos, e nos tornamos bênçãos para nações distantes. No ano passado eu fiz uma visita à Albânia. Fiquei uma semana com a missionária Najwa Diba, ministrando para a liderança da igreja que ela fundou na Albânia. E eu pude perceber como é extraordinário quando nós servimos a Deus com humildade onde estamos. Najwa se converteu, servia ao Senhor onde Deus a colocava na sua igreja local. Deus a chamou para uma obra missionária na Albânia, quando o regime político na Albânia não permitia que entrassem missionários. Ela foi para Kosovo, e vale a pena ouvir as experiências dessa serva de Deus, que enfrentou lutas, problemas, dificuldades, e quando pude perceber uma igreja organizada, formada, pastoreada já por albanês, e tendo um missionário que já tinha sido pastor da igreja, como missionário na Grécia. Quando servimos ao Senhor como José serviu, Deus é conosco. Quando estamos em Cristo, Cristo em nós
Nós não somos dominados pelo ambiente, mas transformamos o ambiente. Somos agentes de Deus para transformar a realidade, a fim de que as bênçãos de Deus alcancem as pessoas. Quando Deus está conosco e nós estamos com Deus, nós vencemos as lutas, os problemas, as dificuldades. Quando eu tinha 19 anos de idade, era professor de uma classe de jovens da escola dominical, era presidente da mocidade, mas tive um desentendimento com um jovem que era meu aluno na escola dominical e participava comigo da mocidade. E quando eu ia chegando ao culto, essa pessoa ia chegando também, e eu sentia um desejo intenso de resolver o problema da maneira como a gente resolvia lá no sítio. Mas como estava em Cristo e Cristo em mim, o Espírito Santo me orientou neste momento, e eu resisti ao desejo de voltar para casa, não assistir ao culto, de não olhar para aquela pessoa. Mas no culto eu estava travado, o culto não estava fazendo sentido para mim. E a igreja começou a cantar um hino, eu não conseguia cantar. Não conseguia cantar porque o hino dizia assim: em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que paz, que alegria. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Eu não estava vivendo esta realidade, mas eu tive uma experiência que marcou a minha vida. Veio à minha mente com absoluta clareza: você não está sentindo nada, mas cante pela fé. Eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum, nunca tinha tido esta orientação, mas obedeci. Quando Deus está conosco, quando estamos com Deus, Ele nos orienta em todas as situações da vida. E eu comecei a cantar pela fé, sem sentir nada, obedecendo pela fé. E aí a igreja estava cantando: o inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel abalar. E quando terminou a estrofe, eu já estava cantando de coração. Mas o cântico, continuamos cantando o hino. Que delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, intimidade com Deus, seu consolo eterno, real. Agora eu já cantava com toda a minha força, com toda a minha alma. E terminamos cantando o hino: resoluto, Senhor, e com zelo e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, tua vontade com gosto, com alegria seguir. Este é o nosso Deus. Quando estamos em Cristo e Cristo está em nós, todas as experiências transformam-se em bênçãos para nós e nos prepara para sermos bênçãos para outras pessoas. Pai Santo e bom, graças porque Tu estás conosco, porque Jesus vem ao nosso encontro, porque Ele nos abençoa, e em Cristo nós podemos vencer todas as situações adversas, experimentando a paz, a alegria que só Ele pode transmitir. Nós Te damos graças, ó Pai, porque em Cristo experimentamos a Tua presença em nossas vidas, e na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra há delícias perpetuamente. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo continue usando esta mensagem, para que todos os nossos corações se voltem inteiramente para Ti, e haja uma entrega completa nossa a Ti, para que estejamos a todo momento e instante contigo, e Tu estejas conosco, para que as nossas vidas possam brilhar e pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo pelo testemunho dos Seus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, sabe Cristo desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, junto com o Senhor, anda crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resolutos, Senhor, e com grande fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Obrigada, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia nessa manhã. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a semana, feriado, que você tenha um bom descanso em família. Recebam a bênção, que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família hoje, para todos sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.